Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Estamos aqui hoje para falar da nova contratação, um atleta que muitos esperavam, já se falava há muito tempo, não é? Que poderia vir para o Benfica. Estamos a falar então do norueguês, o Fredrik. Vou deixar o resto para o meu amigo João Nuno, que ele é um especialista em norueguês, principalmente em apelidos, ele é muito forte. Mas estamos aqui então para falar desta nova contratação. Vou aqui contar com a ajuda do João para tentarmos perceber que atleta é este e de que forma pode encaixar na equipa, né, nos planos do Roger Smith para esta época. E também, eu falava aqui em off antes de começarmos a gravar com o João, onde é que fica Florentino e Weigl à data de hoje, claro que estamos a gravar, como é que ficam então estes dois atletas no nosso plantel, né? Que lugar terão então estes dois atletas? Mas pronto, temos aqui o João. João, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, Sérgio, bem-vindo de volta após essas merecidas férias. Deixa-me só dar aqui um pequeno parênteses ao Picado, dar-lhe os parabéns e desejar-lhe as felicidades, porque um filho é um filho e já sabemos que é a coisa mais importante da vida, e dar-lhe os parabéns. E pronto, e vamos aqui a uma análise ao Fredrik Osnes, digamos assim, mas para os benfiquistas eu acho que vai ser o Fred. E O acho que é um Fred. nome, e acho que é mesmo um nome à Benfica, o Fred, e acho que vai ser um reforço, pode ser uma mais-valia para o plantel, não só para o 11 inicial, já lá vamos, mas para o plantel. E era um jogador que precisávamos, e mais um, na minha opinião, e como praticamente todos até ao momento, e isso é que eu valorizo, aliás, eu no programa que fiz contigo sobre o Roger Smith, eu falei muito disso, eu não me interessava o nome em si, claro que depois analisa-se o nome, mas interessa-me o perfil para o modelo de jogo do Roger Smith. E é mais um jogador que se enquadra perfeitamente naquilo que o Roger Smith, tal como o Bá, tal como o João Vitor, tal como o Neres, tal como o Enzo, tudo está a ser bem feito nesse campo. Agora, se o jogador vai resultar ou não, isso depende de muitas variáveis. Agora, que é bem escolhido, que é enquadrado perfeitamente com o que o treinador pede, e acredito que foi mesmo alguém que ele pediu, falava-se no Sangaré, acredito que fosse a primeira hipótese, mas é uma segunda hipótese, mas muito boa, um jogador que se destacou no campeonato onde estava o Roger Smith como treinador e, portanto, eu acho que vai ser uma mais-valia para o Benfica. Até falavas também das outras contratações, até porque este é o sétimo atleta contratado para esta época, 22-23. E falavas disso, e tantas vezes que nós falávamos, é um atleta que se encaixa no perfil do Roger Smith e no projeto que o Benfica finalmente tem. Podemos só dar aqui uma chegazinha, porque tantas vezes batemos nisso, não foi, João? Certo, Sérgio. Como eu te disse, o Roger Smith tem um modelo de jogo e é claro, em 6 jogos já percebeu. Se é uma coisa que o Benfica hoje em dia tem, tu olhas para o Benfica, tens uma identidade. Tu sabes como é que o Benfica joga. E como é que o Benfica joga? Pressionante, a equipa cada vez mais pressionante. Obviamente vai ser mais, até com este novo reforço, e se calhar com determinados centrais com outras características que possa jogar ainda mais subido. É uma equipa que joga muito vertical, que vai ter muito golo, mas também vai sofrer golos. Como eu te disse, aliás, eu estava a brincar eu ainda hoje com uma pessoa, com o meu irmão, e estávamos a dizer: o jogo no Boa Vista pode dar um 2-5, mas eu não me importo sofrer 2 golos, desde que marque 5, desde que marque 3, não é? Mas desde que marque 4 ou 5, e pode acontecer a alguns jogos Bom, no bem, nosso campeonato. era preferível se não sofrêssemos, como é óbvio. Certo, mas o modelo do Roger Smith e a forma de jogar do Roger Smith Expõe expõe muito. muito a equipa e vai acontecer com equipas com alguma qualidade ofensiva, que não existem muitas no Campeonato Nacional, mas há algumas que têm. Eu, por exemplo, o Boa Vista tem um jogador chamado Borré, que é um dos poucos que eu acho que tem bastante qualidade, que pode criar muitos equilíbrios na nossa equipa nesse ponto de vista. E é aí que nós temos os nossos maiores problemas, que ainda não foram potenciados ao máximo, porque as equipas que nós encontramos até agora não eram fracas, não é isso, mas não nos expuseram às nossas maiores fragilidades defensivas. Não, Quando, porque agora, ainda bem que diz isso, porque agora também há o mito, não é? sim, é tudo Que fraco. Não é tudo fraco. São equipas, algumas mais fracas, outras melhores. O Dinamo de Kiev era uma boa equipa, mas também era muito condicionada pela fragilidade, digamos, emocional que vive em qualquer equipa como ucraniana. é óbvio. Isso é nítido em qualquer jogador. Aliás, na conferência Aliás, temos um atleta no nosso plantel. que nós dizemos exatamente isso, que estamos a falar de um, ali estamos a falar de praticamente todos que vivem naquele clima. Mas o Dinamo que é uma boa equipa,
que em alguns momentos na Polónia, na altura, no jogo da primeira mão, nos expôs e nós percebemos que temos ali alguns problemas defensivos. Na recuperação, na transição defensiva e mesmo na qualidade individual de alguns elementos da nossa defesa que Mas eu cometem alguns jogos. acabei por sentir também, já agora, João, também no jogo com o Casa Pia, eu até senti uma equipa muito bem organizada Certo? e também senti o Benfica um bocadinho exposto muitas Pronto, vezes. lá está o Godwin, que é outro jogador que é um bocadinho diferenciado neste tipo de equipas. O que é que fez? Aproveitou muito a questão Gilberto Otamendi. As fragilidades, digamos, em termos de velocidade, em que o Godwin aproveitou muito isso. Lá está, é um dos exemplos que nós temos de alguma fragilidade. E é normal, obviamente, que o Roger Smith, para mim, é um bom treinador, mas não ia mudar tudo de um dia para o outro. E se Como é calhar óbvio. ele tem jogadores que ainda não foram usados, João Vitor, Lucas Veríssimo, mesmo o Alexander Bach, porque o Gilberto tem merecido a titularidade, que se calhar enquadra-se mais naquilo que ele pretende para o modelo defensivo, para a sua retaguarda defensiva, mas que, por uma razão, por lesões, quer pelo mérito do Gilberto, ainda não foram utilizados e se calhar aí ainda vamos ver a equipa a defender melhor no momento de perder a bola. Yeah. João, o Benfica anunciou então hoje a contratação do futebolista norueguês Fredrik, o resto já sabem, já ouviram, o João já explicou aqui, por 5 temporadas, e o Benfica vai pagar então 13 milhões de euros ao Feyenoord, no montante que pode então chegar aos 15, não é? Sendo estes 2 milhões em função de objetivos que estão pré-definidos num prazo máximo de 35 meses, sendo que o Feyenoord ainda fica com 10%, não é? com 10% de uma futura venda. E a cláusula dele é 50 É de milhões. 50 milhões. João, antes de irmos ao atleta, só que uma nota. Olhando aqui aos números, o Benfica está a investir forte, está a investir, são valores para a nossa realidade se calhar já um bocadinho elevados, é o que é, mas se o Benfica quer estar na máxima força ou com um plantel muito equilibrado, tem realmente que investir desta forma, não há outra hipótese. Sérgio, eu gosto de avaliar as questões financeiras, sabes, quando vejo uma temporada do jogador. Só aí é que tu irás perceber se ele é caro ou se é barato. Porque se o jogador for uma mais-valia, nenhum adepto do Benfica vai dizer assim, investimos 15 milhões. Agora, se o jogador for como o Balboa e não jogar nada, tu dizes assim, 4 milhões é muito dinheiro. Pá, por isso, as questões, a vertente financeira do termo, é o mercado que a dita. Se nós dizemos hoje em dia, vamos imaginar o Paulo Bernardo desta vida, sair para o Newcastle ou o Gonçalo Ramos, vale 40 milhões. E o Gonçalo Ramos, pronto, tem feito bons jogos, mas ainda não fez nada assim do outro mundo. E já vale 40 milhões. Porque é que o Fred que fez uma excelente temporada no Feyenoord, não pode valer 15 milhões. Parece-me um negócio perfeitamente aceitável pelo um bom jogador, por um jogador que é internacional norueguês, e deixa-me só entrar aqui, é um jogador de 26 anos, ou seja, está, digamos, nesta fase, nos melhores anos da carreira, e só enquadrando aqui um bocadinho o contexto de quem é o Fred. Ele é numa naturalidade um clube pequeno do Areid, da Noruega. Ele vem de clubes muito pequenos na Noruega. Ele é aquele que é a cidade onde ele nasceu. Depois ele estreou-se como sénior no Rod e foi o jogador mais novo de sempre a disputar e a ganhar a taça da Noruega. Ainda não tinha cumprido 17 anos. Depois, em 2015, ele transfere-se para o Molde, que é onde se sagrou até campeão norueguês, creio que em 2018 ou 19, creio que foi 19. Teve 6 anos nesse clube e fruto do crescimento da Noruega, porque a Dinamarca, se calhar, é o país nórdico hoje em dia mais em voga, tem uma seleção muito boa, mas a Noruega, até fruto do Haaland, que é o jogador, se calhar, mais conhecido hoje em dia da Noruega, tem crescido. E o Fred também tem crescido com isso. E o Feyenoord teve um, digamos, teve um bom olho para Mas ele faz 6 épocas no 6 Molde. épocas, 6 E há épocas, até uma época onde faz 10 gols, que nem é muito natural nele, mas teve impacto no Molde. E o Feyenoord teve olho, pagou, creio, 450 mil euros, lá está, o Feyenoord pagou 450 mil euros, vendo por praticamente 15, em termos financeiros, é fantástico. E o impacto que ele teve no Feyenoord nem era muito perspectivável no imediato. Ele teve um impacto fortíssimo. O Feyenoord acabou na terceira Ele, posição. fa- ele faz qualquer coisa com mais de 40 jogos. Acho que apanhei uma coisa qualquer desse Sim, sim, género. e já nos últimos quase 300 jogos, ou 300 e muitos, nunca se lesionou. É um jogador fisicamente muito forte. Mas já lá vamos às características, digamos, mais dele. Em termos de enquadramento, ele fez uma época extraordinária no Feyenoord, teve o tal impacto imediato. O Feyenoord foi à final da Liga Conferência com a Roma. Foi um jogo para eu analisar. Eu analisei um jogo com o Ajax, um jogo com o PSV e esse jogo com a Roma.
que é um jogo, digamos, com mais. As pessoas O também hype mais, maior, né? e ele faz um jogo absolutamente brutal. Aliás, foi um dos três melhores jogadores em campo, com inúmeras recuperações de bola, com um equilíbrio muito bom dado à equipa, que são as principais características, e com bola é um jogador que eu digo, aliás, escrevi no texto em que fiz para o livro, Publicámos. é um jogador que tem drible. E tu dizes assim, ah, pá, é um jogador da posição de meio campo, um 6 ou um 8 que tem drible, não é muito arriscado, mas ele arrisca nisso. E o Roger Smith também tem um jogador, o Sangaré também tem um bocadinho isso, não é tanto isso, o Sangaré é mais físico, digamos que é mais forte fisicamente, mas este jogador também é intenso. É uma coisa, é para mim a característica fundamental que o Roger Smith quer naquela função, tal como o Enzo é, tal Mas como o Tio. ó João, tu seres, ou seja, o teres capacidade de porte físico não é sinónimo que tenhas intensidade. Exatamente, exatamente. Vou dar aqui um exemplo concreto. O Binia tinha, Sim, fisicamente, sim. era um portento e, no entanto, não era um, digamos, um jogador muito intenso. Era um jogador, muitas vezes, até cometia erros claros e a intensidade, muitas vezes, era desmiolada, digamos, não era inteligente a jogar. E este Fred é um médio, na minha opinião, completíssimo. Ou seja, ele, para aquilo que tu um bocadinho estavas a perguntar, a questão do Tino ou Enzo, qual é a pergunta normal dos benfiquistas é quem é que ele vai substituir? Eu diria-te nem Tino nem Enzo, eu diria-te Weigl. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Weigl, na minha opinião, é o jogador que vai sair do Benfica, seja por empréstimo, seja de título definitivo, ainda não percebemos como, mas acredito que vai sair, e este jogador vem substituir. E é aqui que é a parte mais fundamental. O Weigl, na minha opinião, é um bom jogador de futebol. É um excelente jogador de futebol. Agora, não se enquadra nada no perfil que o Roger Smith pede para as duas posições do meio campo, que era o tal 6 e o 8, que no modelo do Roger Smith não há um 6 e um 8. Há um jogador que às vezes vai um bocadinho mais à frente e outro que vai mais atrás. Mas tu viste, por exemplo, agora o jogo com o Dinamo de Kiev, quem foi o elemento do meio campo que mais pressionou à frente? Foi o Tino. E era Foi o tino. Enzo que ficava. Por isso, aqui o 6 e o 8 eles jogam lado a lado e vão subindo à medida que. Que o jogo pede, não é? Exato, e que lado está a bola, por exemplo. Por exemplo, o Enzo gosta muito de jogar do meio campo esquerdo. E este jogador, o Fred, no Feyenoord, eu também escrevi isso, ele jogava muito do lado direito. Ou seja, enquadra-se perfeitamente naquilo que o Roger pretende para aquela posição e é um jogador complementar ao que o Enzo faz. É um jogador para mim, das grandes características dele, é inteligentíssimo na ocupação de espaços. É um jogador que pressiona muito alto, vai mesmo muito alto, até mais que o Tino. Agora, se é assim, é um jogador no desarme é muito forte, não é fortíssimo no desarme. Até mesmo assim, é um dos 10 jogadores com mais desarmes na Liga Holandesa no último ano. Creio que eu vi essa estatística. Agora, E é um jogador. para quem é mais desatento até com a Liga Holandesa, a Liga Holandesa é bastante competitiva até. Sim, sim, sim. Ao nível médio, até mais competitiva que Portugal, Que aliás. Portugal. Viu-se o Alkmaar contra o Gil Vicente. É um exemplo daquilo que é a Liga Holandesa. E é um jogador, conjuntamente com o Enzo, que ainda vai subir mais linhas do Benfica. É um médio que consegue estar, não digo 90 minutos, porque hoje em dia no futebol é difícil estar 90 minutos, mas consegue estar muito tempo pressionante. Vai querer abafar as equipas. O Benfica ainda vai conseguir mais abafar. E diz-me assim: Mas, mas João, deixa-me só interromper para te fazer uma pergunta, que é, o Fred certo, já, ou seja, chega aqui já com esta intensidade ou com este estilo de jogo que o Roger quer, ou certo. seja, chega um passo à frente vá, do que os atletas que já transitavam da época passada, no sentido de é toda uma dinâmica nova e o Frederic já chega aqui com essa dinâmica, já sabe. Já conhece o modelo de jogo, até porque o treinador do Feyenoord tinha um modelo muito parecido com o que o Roger Smith implementou no Benfica, e é tradicional do Roger Smith. Os tais dois médios, nenhum ser digamos, um 8 só 8 e um só 6. São complementares, vão subindo à medida onde está a bola, as características têm um momento do jogo que precisam, e por isso é que o Fred se enquadra perfeitamente. Eu até te diria uma coisa com bola, e agora indo às comparações, que é muito que a malta gosta, e eu percebo isso. Com bola é muito melhor que o Tino. Eu não estou a dizer que o Ok. Tino é mau. Quando estou a dizer, o Tino está a evoluir cada vez mais. Se tu dizes-me assim, o Fred vai ser o jogador que vai tirar o lugar ao Tino ontem. Ou ontem, quando eu digo ontem, é já, não é? No imediato. Acredito que não, porque o Roger tem mostrado que o Tino, e o Tino tem merecido, que aposta no Tino. E eu acredito que os três
o Tino, o Enzo mais acima dos dois, mas o Tino e o Fred vão rodando, até por causa de uma gestão de esforço, com a quantidade de jogos que existam e consoante o adversário que tens. Se calhar há jogos em que é preciso mais um Tino, se calhar há jogos em que é preciso mais um Fred. Até porque o Fred tem uma coisa que é, com bola é melhor e, portanto, o que é que tu tens na maior parte dos jogos em Portugal? Tu precisas de bola. Eu ontem estava a dizer assim, a quem estava a ver o jogo comigo na Luz, nós estamos a ganhar 3-0 e é isto que eu quero no Benfica, é dominar o jogo. Eu não quero que o Benfica, oh, claro que quero, mas não obrigo o Benfica a ganhar, a marcar o quarto, mas eu quero sentir o Benfica dominante, o Benfica com controle do jogo. E o que é que tu sentiste na segunda parte? Controle total do jogo. É isto. E controle com o quê? Com bola. Não, eu lembro-me de vários jogos, eu não estou aqui a comparar treinadores nem nada disso, mas vários jogos na Liga Portuguesa dos últimos anos do Benfica em que nós marcávamos o primeiro golo E encostávamos, sim, sim. e Ficávamos depois à espera. não tínhamos controle nenhum com bola. Esperávamos pelo adversário, mas não, o Benfica não tem que esperar pelo adversário. O Benfica tem que ir à procura de mais golos, claro que sim, mas e ao mesmo tempo ter o controle do jogo. E controle é com bola, é como o Roger Smith gosta. E o Fred é exemplar nisso. Agora, também tem dificuldades. Eu escrevi isso. No 1 para 1 defensivo, na transição defensiva, é um jogador que ainda pode crescer. Porque também não teve campeonatos, a Liga Holandesa, lá está, não tem tanta matreirice nesse aspecto, é muito, digamos, pura, no sentido de 5-3, 6-4. Atenção, eu também vi um jogo, esse jogo exatamente creio que foi do Marselha contra o Feyenoord, que fica 0-0, onde o Feyenoord passa à final, em que o Fred faz um jogo exemplar mais posicional. Ou seja, o Fred também se sabe enquadrar mediante o que o jogo pede. Não lá está, a inteligência dele, que é das principais características, é fundamental. Agora, ele vai evoluir isso. Por exemplo, no jogo aéreo tem que evoluir. É um jogador que, dada a posição, ele tem 1,81 m, mas não é muito forte no jogo aéreo. Tem ainda dificuldades e muitas vezes é preciso o 6, lá está, bater no adversário, ganhar umas faltas, empurrar de vez em quando. Nós temos mas é o que é, até para a malta se ir. Durante muito tempo era médio centro e pronto. Sim, sim, sim. Agora a malta também vai ganhando alguma cultura e o que é bom, né? Agora temos um Certo. 6, temos um 8, temos um pivô, temos um box-to-box, temos várias coisas. Mas isto para dizer o quê? Que o Frederick no Feyenoord jogava muito mais a 6 E do que a ele 8. disse exatamente hoje na entrevista. Exatamente. Aliás, Isto para é um, dizer, só para dizer, para usar isto que ele disse aqui na entrevista que hoje deu à Benfica TV, que é eu sou um jogador de equilíbrios. exatamente, é equilíbrio posicional, mas ao mesmo tempo bom com bola. Ou seja, é completo. Tu tens aquele jogador que é preciso naquela posição. E quando eu digo, aliás, eu escrevi que é um jogador que, para mim, é um médio defensivo, digamos o 6, mas é um jogador que sabe jogar como 8. Por isso é tal, é um bocadinho como ele falou. Ele no Feyenoord jogava a 6 porque era o que lhe pediam mais, mas pode jogar a 8. Por isso é que eu digo, até pode haver jogos. Então pode haver jogos que ele e o Tino joguem. E ele e o Tino jogam, e se calhar o Enzo mais à frente. Porquê que não pode acontecer? Pode acontecer isso. Se é assim, é o preferencial do Roger Smith? Não, mas é uma solução que muitas vezes não, mas algumas vezes pode ser usada. Porque o Enzo tem uma chegada à área muito boa, mesmo o Fred tem uma chegada à área boa, apesar de não ter. O Enzo tem muito mais golo que o Fred, mas o Fred é muito de equilíbrios. O Fred precisa de evoluir em algumas coisas, a capacidade, lá está, fazer faltas inteligentes, ele vai conseguindo, mas ainda tem que melhorar um bocadinho nesse aspecto, porque lá está, o modelo do Roger Smith obriga a isso. Os médios estão muito subidos, a equipa está muito subida, e depois tem a questão das transições, onde é o maior perigo que podemos levar. Mas nós também, aliás, a equipa Mas, ó está João, tu consciente falaste, disso. tu falaste aí de algo que ele pode ainda melhorar e falaste exatamente nisso, que era na transição defensiva. E referes isso porquê? Uma questão de velocidade, posicionamento? Não, posicionamento não. Muitas vezes às vezes há situações de 1 contra 1, não é? E ele não é forte a cortar a bola, digamos assim. Aí se calhar o Tino O Tino era isso que... é um jogador mais forte, por exemplo. Indo ao Weigl, que é o jogador, digamos que para mim ele vem substituir. Porquê que eu digo que o Weigl não está enquadrado no modelo do Roger Smith? O Weigl ocupa pouco campo, digamos assim. Ele quando vem muito mais lento. O Fred ocupa muito mais campo e quando vai consegue vir rápido. É um jogador de vai e vem. Lá está, o Enzo e ele fazem constantemente piscinas.
E é isso que o Roger Smith obriga. O Weigl, se calhar, é um jogador mais de modelo 4-3-3, com três médios, onde ele é mais o farol, o Pirlo, digamos assim, com bola, a sair a jogar. Não se enquadra aqui. O Weigl é mau jogador? Não, nunca direi que ele é mau jogador. É um bom jogador. Não se enquadra, é no perfil que nós queremos. O Fred é bom jogador? É. Enquadra-se no perfil do sistema de modelo, sistema de jogo, a forma de jogar que o Roger Smith tem? Enquadra. Por isso é que é um reforço efetivo que nós precisávamos, porque nós, o que é que nós temos visto? O Enzo tem jogado os jogos todos. O Tino tem saído para o Weigl, sabendo que o Weigl sai, nós precisamos de mais um médio. Até muitas vezes porquê? Lá está, imagina o jogo de ontem, 3-0. Se calhar ali não saiu o Tino, saiu o Enzo para descansar, digamos assim, e o Fred ocupava a posição 8, a posição mais, um bocadinho mais avançada, se calhar, com mais bola. Porquê? Porque ele é melhor com João, bola. e achas que este tipo de contratações tem muito a ver também com o tipo de época que vamos ter, ou seja, com esta sucessão de jogos, com esta questão da paragem também, a questão do Enzo ter vindo já com muitos jogos nas pernas. Também, Tu Sérgio, tem achas que ter. que a abrangência que o Benfica está a ter em definir, ou seja, estás a ver o alvo, que pá, nós queremos este jogador, ou este ou aquele. Temos três alvos, e estes três estão enquadrados nesse processo, é isso? É isso, como eu te digo, tem sido, na minha, perto da perfeição. Ainda há bastante para fazer, vamos fechar o mercado e depois avaliaremos tudo no conjunto, mas o que tem sido feito agora ao nível de contratações é completamente diferente do passado recente do clube. Não é, és bom, vais para o Benfica, não é isto. És bom para o perfil do treinador e o modelo de jogo que se quer, vais para o Benfica. Podes não conseguir o primeiro, digamos, o primeiro ataque ao mercado, o Sangaré desta vida, porque te pedem X milhões e tu não consegues chegar a esse valor. Mas tens outro alvo definido, que é bom na mesma. Também, lá está, pode ter uma outra característica diferente, mas isso, não há jogadores iguais. Mas enquadra-se no modelo que o treinador prefere. O Ó João, treinador conhece-o bem, aí está ele. eu, já sabes, mesmo fazia sempre esta pergunta, não é? Com que jogador do passado, um passado recente do Benfica, se possa assemelhar aqui ao Frederic? Pá, é assim, sabes que essas coisas são sempre difíceis de. Sim, bem, mas quer dizer, não Eu vou, eu vamos ter, vou, eu não, vou, eu não, vou dizer aqui não, uma coisa que eu não quero que as expectativas. Já sei que as expectativas depois vão ser demasiado as expectativas estão altas altas, mas desde que fizemos o vídeo do Roger. com outras características, mas complementando-se da mesma forma, eu acho que Fred e Enzo podem ser Matic e Enzo. Ok? Pronto. O que eu quero dizer é Ok. isto. A Porque dupla. pronto. Nesse aspecto. Agora, dizes-me que o Matic tem outras características que o Fred não tem. É mais polvo. Se calhar com bola, o Fred tem algumas coisas. É mais. Mas também tem o Matic também tinha o drible. Melhorou muito ao Uh, longo, ao longo do. No início não era o mesmo Matic que acabou por ir para grandes clubes europeus. Por isso, digamos, se queres um nome assim, não é muito, não é muito a minha coisa de fazer essas comparações, porque já sei que são. E depois são modelos distintos. O Jesus jogava na altura com o Enzo, que o Matites pedia uma coisa diferente do que pede o Roger Smith. Era um futebol, digamos, com mais posse de bola, aqui é mais vertical. Mas pronto, mas os Enzos para mim oh, são muito João, parecidos. já agora ajuda-me, porque nós assumimos, ainda agora falava dessa questão do 6, do 8, pivô, box-to-box, médio defensivo, Sim, 6, não sei o quê. sim. E muitas vezes eu queria mesmo, até há tempos pensei em fazer um programa só sobre isso. Quando tu referes vertical, o que é que queres dizer com isso? É isto, Sérgio. Imagina, quando o Enzo recebe a bola, o primeiro passe dele é para a frente, não é Ok. para o lado. Eu não estou a dizer que é mau passar para o lado, não é isso. Agora, o Roger Smith, o que pede ao jogador que tem mais bola no meio campo, que toda a gente já percebeu que é o farol, que é o jogador mais importante do Benfica, diga-se o que disser, chama-se Enzo Fernandes, e isso todos sabemos. E quando me dizem assim, se o Enzo se lesionar, amigos, se lesionar o Messi, também é complicado para o PSG, e o PSG tem um grande plantel. Pronto, estou a dizer de grandes jogadores. Se o Enzo se lesionar, claro que é complicado para o Benfica. Óbvio, se o Neres ou o Rafa se lesionar, também é complicado para o Benfica. Há ali dois, três jogadores que não são fáceis de substituir, nem no Benfica, nem em qualquer clube do mundo. Agora, o passe vertical, indo para a tua pergunta, é o Enzo recebe bola no Rafa, normalmente entre linhas, entre a linha defensiva e a linha média. É um bocadinho
É o passe rápido, o passe simples. E o Fred é um bocadinho também isto, que é, joga simples, não complica, não enrola, não, digamos que não é um futebol indo, porque a escola alemã é diferente da escola, digamos, Guardiola. Guardiola gosta de posse de bola, gosta de rodinhas, tal, 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 e depois procura o lado contrário. Normalmente é isto. O que é que o futebol de um Klopp, de um Tuchel, de um Roger Smith procura? Verticalidade, ataca a baliza um, dois, três, quatro passos, baliza. E não tem que ser um ponta de lança a finalizar. Como se vê, Rafa, quantos gols tem, Sim. Neres vai tendo, vai marcando, vai assistindo. Não tem que ser o ponta de lança, é verticalidade, é com três, quatro passos chegar à área. Pronto, e Não, é isto. não, a minha pergunta veio só no sentido, porque às vezes também é bom, nós assumimos que toda a gente percebe, Certo. quem está a ver, toda a gente, pá, mas se calhar nem sempre é assim, e às vezes também, simplificando um bocadinho a linguagem, conseguimos... E é isso que o Tino está a evoluir. Porquê? Porque o modelo de jogo do Roger Smith está a obrigar o Tino a ser mais rápido. Ou seja, a receber e dar, receber e dar, receber e dar. O Tino o que é que normalmente faz? Como tem mais dificuldades com posse de bola, dá um, dois toques, três toques, e o Roger Smith não quer. E acredito que no treino o Roger Smith pega em cima do Tino, amigo, tu tens que dar em dois passos a bola no Enzo, no Gonçalo, no Rafa, no Neres, seja quem for para a frente. Yeah. Pronto, e é um bocadinho isto que se pede aos dois médios do Benfica, que o treinador pede. João, antes de voltarmos ao Frederic, não havia nenhum jogador, tirando o Weigl, não havia nenhum jogador no plantel atual que pudesse servir ali de alternativa? Não, Sérgio. É assim, eu há pouco tempo escrevi no Twitter um jogador que não era substituir, era chamava-lhe o backup do Enzo. Eu pensava nisto que é Tino e Fred são os seis, digamos assim. Eu não gosto desta linguagem porque não é isso que o modelo tem do Roger Smith, mas o jogador mais defensivo do meio-campo e o jogador mais box-to-box, o tal 8 era o Enzo, e é um jogador que eu escrevi, que é o Guga do Rio Ave, que já foi da nossa formação, que é um jogador que eu pensei, que eu vi alguns jogos e estava muito atento ao jogo com o Estoril, em que o Guga já foi o melhor jogador da segunda liga. Obviamente tem a questão das lesões, mas era um jogador que eu gostava. Dizes-me assim, não, mas nós temos o Paulo Bernardo. Eu acho que o Paulo Bernardo precisa de ser emprestado, jogar regularmente, e não é ganhar caparra no Estrela da Amadora, não é nada disso. É depois as pessoas, quando se pede um empréstimo, não é nada disso. É entrar numa equipa onde jogue mesmo. Por isso é que na altura o Tomás Araújo foi emprestado ao Gil Vicente. Parecia perfeito. E Certo? O Gouveia no O, Estoril, por o exemplo? Gouveia está a ter o rendimento certo, exatamente, o treinador que eu conheço. Mas o Tomás Araújo, toda a gente diz, pá, espetacular. E eu, na altura, disse, pá, é espetacular, mas desde que joga, o que é que está a acontecer com o Tomás Araújo? Até agora jogou um jogo, até jogou bem contra o AZ Alkmaar, mas só jogou um jogo. A questão dos empréstimos é um bocadinho esta. Tem que haver uma obrigatoriedade. Obviamente, o Benfica não pode exigir que ele jogue, mas sabemos que no empréstimo, quando estás a dar um jogador, a emprestar um jogador, pá, tens que ser ali um bocadinho forte, no sentido de o Paulo Bernardo vai para aí, é para jogar. E acho que o Paulo Bernardo está a precisar muito disso e não de ser digamos, o quinto médio do Benfica ou ir para a equipa B. Não, acho que o espaço do Paulo Bernardo é ser emprestado a uma boa equipa da primeira divisão, principalmente não para estrangeiro, acho que ainda não, acho que é na primeira divisão, uma boa equipa que precisa de um 8, 10, digamos assim, um jogador de meio campo. Por exemplo, um Chaves desta vida, vou pensar no Chaves, o João Teixeira está lá, mas uma equipa que jogue bom futebol, em que jogue com bola, que não há muitas em Portugal, em que o Paulo Bernardo se encaixe perfeitamente. João, voltando aqui ao Frederic, características então positivas aqui do Frederic. Inteligência no posicionamento, principalmente, é isso. Tecnicamente é um jogador evoluído, sabe driblar, é isso que é uma das características. Por exemplo, há muitas vezes em que equipas, estou a pensar num jogo contra o Porto ou contra o Sporting, quando são os jogadores mais apertados, não é? Em termos de pressão, principalmente com o Porto, que é uma equipa que pressiona. E ele, às vezes, dois, três jogadores saem em drible, consegue, com um, dois toques, passar e quebrar a linha, digamos assim, e passar para o nosso sistema ofensivo. Isto são as características fundamentais, mas também é um jogador de intensidade. E isto é daquelas que eu acredito que o Roger Smith, quando está a falar, é o meio-campo. É intenso? Sim. Se não é intenso, não. Pode ser o melhor jogador do mundo e arredores. Não é intenso para aquele modelo. Digamos, olha, vou-te dizer uma coisa. Ele não é que ele recusasse, mas o Xavi Hernández, se calhar não é um jogador, e é um craquíssimo, atenção, amo o Xavi Hernández, não é um jogador que se calhar se enquadrasse no modelo do Roger Smith a dois médios. Como é que Ok. jogava o Xavi Hernández?
Iniesta, Busquets. Pronto, era um bocadinho mais esse meio campo. É só para as pessoas perceberem de um grande jogador que se calhar às vezes também podia não se enquadrar naquilo que se pretende. E o Fred é isto, é intensidade, é pressão alta, vai pressionar alto, vai fazer desarmes, vai ter alguns problemas na transição, na transição defensiva, mas lá está, eu quando falo em transição defensiva, e isto que eu gosto que as pessoas percebam que é, são todos juntos, não há uma transição, porque há uma tendência, infelizmente, em Portugal, e pronto, mais propriamente no Benfica, que é, quando há um gol sofrido, o que é que tu procuras? A culpa foi daquele, a culpa foi Uhum. daquele, a culpa foi daquele. Não, a culpa é de um conjunto de situações, especialmente do modelo coletivo. Porque se tu vais, aquele jogador falhou num para um, mas porquê é que falhou? Se calhar não estava bem, a retaguarda não estava bem feita, porque se ele passasse num para um, não havia uma dobra. Percebes o que eu quero dizer? Sim, E é sim. muito essa Tá, tendência o que tu estás a dizer é que aquele gol que sofremos contra o Porto em casa no outro, na época passada, a culpa não é só do Tarap, né? Sim, eu percebo o que é queres dizer, sério. Mas eu não gosto daquela tendência de ir apontar o dedo, porque precisamos sempre de arranjar um culpado. É. Pá, eu não gosto disso. Acho que as pessoas têm que pensar no coletivo. A equipa do Benfica, as pessoas têm que perceber isto. Que é, e, aliás, eu tenho a certeza que o Roger Smith e a equipa está preparada para isso que é. Vai sofrer golos. A equipa do Benfica vai sofrer golos. As pessoas, obviamente que o campeonato favorece a que não nos sofremos porque as equipas não têm muita qualidade no nível médio. Mas a equipa do Benfica está preparada, entre aspas, para sofrer golos. Está preparada para quê? Para marcar mais. Ele já disse, um Tá 4-2 é melhor que um 2-0 para ele. Pois, sim, sim, sim. Obviamente diz-me assim, Ou seja, eu o gosto... Benfica, sentíamos o Benfica muito. Sofremos um golo, caía o Carmen Trindade, não é? Não, aqui não Ah, vai cair. Não acredito que vai cair. ok. Agora, se disseres assim, os jogadores do setor defensivo podem ser outros? Podem. E eu acredito que no futuro a equipa vai evoluir para outro tipo de jogadores. Agora, os que estão a render, siga com a mesma equipa. Vamos ter agora uma novidade, que é a saída do Otamendi no Bessa, que vai ser, pode ser ou não perigosa, dependendo de quem vai substituir. Até, olha, até uma coisa que pode acontecer. Já pensei nisto, que é o Weigl, vai Vai chegar. assumir, não é? Já pensei Eu, nisso também. eu diria, porque assim, as opções são Vertonghen, dois centrais com o pé esquerdo, é complicado. Morata é pé esquerdo. É complicado isso na saída do jogo. António Silva, atenção, quem me conhece sabe Eu que sou também mega fã, mas o pronto. António, o António Silva, para mim, na comparação de Tomás Araújo e António Silva, eu disse sempre que o António Silva, para mim, também errei no Ruan Dias Ferro, atenção. Eu aqui estou para assumir os meus erros. Não, não, também eu, também eu. Pronto, mas o António Silva para mim sempre foi mais potencialmente melhor para chegar a patamares mais altos dentro do Benfica. E portanto, o António Silva para mim é um jogador que eu não tenho margem, não tenho mínima dúvida que irá lá chegar. Agora, ser lançado assim, será? Acredito que o Roger Smith o faça. Ele não tem qualquer problema. Já vi vários exemplos dele no Leverkusen, no Red Bull, que faz isso e ele não tem qualquer problema e vai defender o miúdo até à morte, mesmo que ele enterre e que não vai acontecer, acredito eu, se jogar a equipa. Agora, há uma terceira opção, que é o Weigl. Então, mas, Agora, mas oh João, nesse caso, agora buscando as tuas palavras, se enterrar, não é? Sofre um, o conjunto, claro, a equipa Sérgio, marca dois, não é? mas já sabes, exato, mas já sabes que no Benfica, Eu sei, quando claro que algum sim. jogador enterra, vamos lá apontar as armas e não Sim, sei. e está tudo, isto é uma crítica a mim, é uma crítica a ti, é uma crítica a todos nós, não é? Que estamos aqui, isto está a correr tudo tão bem, que parece que a malta canseia para arranjar um patinho feio ou algo que, Sério, pá, sim, faz parece parte. que, não é? No Benfica tem, aliás, disse isto há um bocadinho, o Benfica tem que arranjar uma palavra no seu vocabulário, os benfiquistas, equilíbrio, em todas as análises, em tudo que façam. Obviamente que há momentos no estádio, o Benfica marca, é para partir tudo, é no bom sentido, é exuberância. O Benfica perde, é para ficar tristes. Mas no momento depois de sofrer, é apoiar a equipa, é tentar ajudar a equipa. Também no momento em que se está a ganhar agora, 6 jogos, 6 vitórias, não está tudo bem, está muito longe de estar tudo bem. Aliás, era mau sinal, já está tudo bem, porque ninguém faz uma equipa em 2 meses. Agora, estamos no caminho correto? Estamos a mexer bem no mercado? Estamos. O Roger Smith já tem uma identidade, a equipa tem uma identidade, nós gostamos da identidade. Eu sempre digo, quando falei esse programa contigo, quando falei do Roger Smith, porque é que, além de gostar do treino do Roger Smith, porque é que ele se enquadrava no Benfica? Porque é que o adepto do terceiro anel, digamos assim, do Benfica gosta? É a equipa para a frente. É Claro. marcar um, é marcar o segundo, é marcar o terceiro, é marcar o quarto, é sempre andar. E ele tem essa mentalidade. Agora,
Nós não vamos marcar. Não, eu gostava, mas não vamos dar 5 a todas as equipas. Há momentos em que tem que acontecer como o Dinamo de Kiev ontem. 3-0. Podemos marcar o quarto, tivemos oportunidades para isso, mas também gerimos o jogo. Soubemos, e gerimos com o quê? Com bola. Sentiste algum perigo do Dinamo de Kiev na segunda Não, parte? bolas. Yeah. É isto que nós queremos, é estar a ganhar 3-0 ao Arouca, tudo bem que o Arouca estava com menos um, e mesmo com o Casa Pia, tivemos problemas na primeira parte, tu marcas 1-0 e depois o que é que aconteceu? Yeah. Não aconteceu, o Casa Pia não cria praticamente nenhuma ocasião de gol. E é isto, porquê? Porque nós tivemos a bola. Se tu tens a bola, o adversário não tem, e não cria perigo. Pá, não há coisa. E é um bocadinho isto que as pessoas têm que compreender, equilíbrio na análise, porque o Benfica está bem, mas ainda está. O Benfica ainda não conquistou rigorosamente nada. Está na Liga dos Campeões. Neste momento nós estamos a, não é festejar, mas estamos contentes por estar na Liga dos Campeões, mas não devíamos ter feito estes 4 jogos. Pronto. Porquê? Eu apanhei alguém que disse qualquer coisa do género. Não devíamos ver isto como um objetivo. O Benfica não devia olhar para a chegada à fase de grupos como um objetivo. Não, não, isso ninguém Epá, devia, não devia, não deve é festejar, digamos, festejar eu no sentido. percebo, eu percebo. Eu acho é que é assim. E estamos a desviar do assunto, mas é só para fazer esta nota também, ao tempo que a gente não nem conversa, mas pronto. Eu acho que epá, o Benfica é um clube tão grande, tão gigante, pá, que não há outra, não há volta a dar, pá. Tem que ser, percebes? A onda tem que ser criada Oh, desta Sérgio, forma, epá. depende, E certo. eu acho que é fundamental. Houve malta que, acho que foi o Ricardo Antunes, dizia qualquer coisa como a onda foi despropositada. Estás a Do ver? A jogo, sim, onda. sim, sim. Eu percebo a observação dele, A que questão dos referia-se ucranianos. dos ucranianos e não sei o quê. Nesse aspecto eu percebo isso Mas o perfeitamente. sentido da onda não foi a de respeito. O Eu, sentido da onda foi o entusiasmo das é pessoas. isso, meu. Epá, e tu não consegues. Não dá para E o, parar. e o Benfica precisa mesmo. Eu aqui há tempos, quando falava com o Diogo Maia, eu disse-lhe, então, ele perguntou-me alguma coisa do género, então, mas o que é que o Benfica precisa para hoje? E eu disse-lhe, pá, só isto, de vitórias. O Benfica precisa de ganhar. Claro. Porque se o Benfica ganha, tudo o resto à Mas, ó volta Sérgio, mas começa, estás a como, ver? como aconteceu a época passada, eu não gosto de comparações porque não tem nada a ver Sim, uma sim, coisa com a sim. outra. Após o primeiro desaire, e esperemos que o primeiro desaire nunca venha, não é? Sim. Mas vai acontecer, porque nas Champions Venha nós. em junho, venha só em junho de 2023. Exato, nas férias. Mas nas Champions, pá, quase certo, vamos ter opositores de muita qualidade e pode acontecer uma derrota nas Champions. Eu espero que seja nas Champions e não no campeonato, porque o campeonato é o nosso principal objetivo. Não estou a dizer que eu não quero ganhar as Champions, mas as pessoas percebem o que eu quero dizer. Quando após o primeiro desaire, é aí que não pode ruir tudo. E eu acredito que não vai ruir tudo de dentro, ou seja, da equipa, porque vejo no Roger Smith equilíbrio. Temos que ser nós também a fazer esse papel, não é? A não deixar, Exatamente. Nós, ou não cair o nosso castelo, ou as nossas muralhas não caírem para dentro claro, do campo. porque um mau resultado acontece a qualquer equipa e as melhores equipas são aquelas que reagem melhor aos maus resultados. Veja-se isso, infelizmente, num dos grandes rivais do Benfica, que normalmente quando perde, reage logo a seguir. E o Benfica tem que ter essa força à Benfica de saber ter equilíbrio nas situações, mesmo quando perde, que é aquilo que nós odiamos. Muito bem, João, para fecharmos aqui o Frederick, vamos Olha, fazer aqui Sérgio, uma análise final. Então, o o Frederick, prédico é como escrevi lá no artigo que publiquei no BI. que está no site, para quem tiver Exatamente. interesse, quem gostar de Eu, ler. eu gosto de dizer que há pessoas que dizem aquela contratação. Eu, para mim, gosto de falar de reforço, de mais-valia. E o Fred enquadra-se exatamente nisto. Eu acho que o Benfica precisava de um jogador com estas características para o meio-campo e acho que será um reforço mais-valia para a nossa equipa, para o nosso plantel. Se irá ser o titular, eu acredito que possa ser quando tivermos toda a equipa após o mercado e tudo mais. Será um elemento importante, não tenha mais pequena dúvida. Depois, o rendimento dos jogadores, porque o Roger Smith já foi claro e já deu várias indicações. É o rendimento que conta e muito bem, quer nos treinos, quer nos jogos. Se o Tino tiver melhor, é o Tino que joga. Se tiver o Fred melhor que joga, são todos importantes e a época é muito longa, vai haver momentos para todos. E a competição, como se vê na questão Gilberto Bá, como se calhar se vai ver quando vierem os centrais, é que muito até, que importante. até, até muita gente, referindo-se a esse duelo particular entre o Gilberto e o Bá, aliás, tu eras uma das pessoas que estava super entusiasmado com a vinda do Bá,
Pá, a malta achava que ia pegar destaca logo, isto é um jogo ou dois, pá, e afinal também não é bem assim, não é? Claro, ou seja, mas essa competitividade é muito positiva em todos os capítulos. Qual é a época que nós todos Sim, dizemos permite que o outro pá, o competidor puxar por ele? puxar por ele, não é? Ou seja, qual é a época que toda a gente diz que é a melhor época do Benfica dos últimos anos? Pronto, em termos de global. 2013, 2014, onde tinhas um plantel de, pá, digamos, 18, 20 jogadores de qualidade, onde tu mexias uma peça e entrava outra e tu não sentias. Não Aliás, sentias. chegaste a jogar uma Liga Europa quase com a equipa B, não é? A equipa rodava 7, 8 jogadores. E foste longe e ganhaste praticamente tudo e não ganhaste a Liga Europa porque não nos deixaram. Mas aconteceu isso e é isso que nós queremos. É isso que tem que ser a monotonia, esses plantéis de qualidade tem que ser a monotonia do Benfica. E está a ser trabalhado por isso. E deixa-me só uma nota final em termos do entusiasmo e do Benfica. Em vários capítulos, aliás, estou um bocadinho, eu vi que tu colocaste e eu também estive a ver o B-Play do Benfica do Bastiadores. Aliás, eu disse isto já o ano passado. O Benfica, quando ganha, é espetacular, aquilo é muito bem feito, está Mas sabes que eu tenho batalhado, principalmente o ano passado. Este ano pequenos pormenores, é assim mesmo. ainda não me dediquei a isso, mas eu batalhava pelas derrotas. Exatamente. Estás a Obviamente, ver? ninguém quer perder. Batalhava pelas derrotas, quer dizer, batalhava para que o Benfica Fizesse na mesma os fizesse na bastidores, ou mesma os seja o vezes. que for, na derrota. E é isto que se pretende. E o Benfica, como está a mudar, não está a mudar, digamos, significativamente, porque também não é fácil de um dia para o outro, mas a nível de comunicação, quer a apresentação das camisolas, em vários pontos, mesmo das modalidades, algumas coisas estão a melhorar e tudo mais, acho que é este o caminho. E o Benfica, quando perde, não é vergonha nenhuma. É uma desilusão, odiamos perder, mas o Benfica também tem que saber agir nas derrotas. E é isto que eu penso que é. O Benfica algum dia vai perder e cá estamos nós aqui a dar a cara, os jogadores vão dar a cara, o treinador vai dar a cara, o plantel vai dar a cara, o presidente vai dar a cara e queremos é que o Benfica siga para a frente. E portanto, deixa-me dar esta nota dos bastidores, estão muito bem feitos. Acho que o Benfica deve continuar nisto, a nível de comunicação cada vez melhor, pequenas coisas às vezes, e se calhar caminhar para um Sou Benfica, algo ligado com um jogador a falar com alguém, abrir a comunicação do clube nesse aspecto. E veja-se dois exemplos claros. Eu ainda agora, há pouco tempo, o Pizzi saiu do Benfica, deu uma entrevista ao Canal 11. Aquilo foi formidável. E não tem em causa o Pizzi jogador, não quero saber disso, não é isso. Estou a dizer, ao nível de comunicação, nós percebemos, o Pizzi não teve problemas em dizer que o Roger Smith era um grande treinador. Já tinha saído do Benfica e teve com ele 2 semanas e falou descontraídamente. É isso que nós queremos. E se o nosso rival faz uma coisa, e eu ainda agora não tenho problemas nisto, o ADN Leão com o Coatas e com o Neto, as pessoas que vejam o que é aquilo, os jogadores, alguns têm medo de dizer algumas coisas. E porquê que têm medo? Porque as pessoas fecham-nos. Eles vivem numa bolha. Amigos, o Gonçalo Ramos tem histórias para contar. O Neres tem o Neres, pronto, tem uma personalidade um bocadinho diferente. Mas o Enzo tem histórias para contar. É que, olha, falar em Enzo, outra coisa boa que o Benfica te fez. A coisa dos autógrafos. Muito bem. E muito bem escolhidos. Um jogador da formação e um craque, digamos assim. Porquê? Yeah, Porque se fossem sem dois dúvida. jogadores da formação, as pessoas iam ficar desiludidas. Estava lá um craque, estava lá um jogador da formação. É isto, é abrir as coisas às pessoas. E não é dizer nada do balneário. Os bastidores têm lá coisas do balneário. Qual é o problema? As pessoas não Zero. gostam. Estão a contar alguma tática? Nada. Estão a falar com o jogador. E os jogadores do Benfica precisam de falar mais com os adeptos, seja no YouTube, seja a nível pessoal ou no tete-a-tete com cada um de nós, porque eles crescem e o Benfica cresce com isso. Muito bem. João, de 0 a 10, quem é que é este Frederico? Eu diria que neste momento dava uma nota 8,5 para o Frederic, 10 só dava o Enzo, em termos de contratações, porque para mim o Enzo é um jogador pá, fora de série para o nível. Eu não gosto de dizer que para mim o Benfica tem que ser no nível máximo, mas as pessoas percebem o que é que eu quero dizer. Pá, o Enzo é um jogador que nós víamos bem no Manchester City e Bayern Munique a jogar ali no meio campo de qualquer uma das equipas, não é? E está no Benfica, e por isso, e é uma coisa, deixa-me só dizer isto, é uma coisa que as pessoas não desfrutam do Enzo. No Enzo, nós temos desfrutado do Benfica, mas também temos gostado dos jogadores. Claro, como é óbvio. Desfrutar do Enzo, mas porquê que as pessoas começam logo a dizer daqui a 6 meses ele vai desfrutar do Benfica? Pá, amigos, o Enzo está a jogar no Benfica, desfrutem de cada jogo do Enzo e deixem depois dessas coisas.
para quando for, ou se acontecer, desfrutem das coisas. Já estamos a pensar que daqui a 3 meses, mas nós somos diretores financeiros, o dinheiro vem para nós. Não, é por isso que essas coisas de, é 13 para o Horta, é 15 para o... Depois, desculpem, mas é o que o mercado dita. Depois, no final, avaliaremos. Se o Benfica vier o Horta vier para o Benfica, e eu acredito que possa vir, apesar de ser muito difícil, já percebemos a complicação. Se o Horta vier para o Benfica por 20 milhões, se ele no final do ano marcar 20 golos e der 15 assistências, eu quero ver quantos benfiquistas vão dizer: e o Horta é um problema do caraças. Não é problema absolutamente nenhum. Os jogadores que são bons, eu quero lá saber do dinheiro que custaram. Sabes quanto é que custou o Sálvio? Não faço a mínima ideia. O Gaetano, sabes? Mas o Balboa sabes que é 4 milhões. Boa. João, qual foi o melhor 8 que viste jogar? Melhor 8 no Benfica, que fez jogar. Pá, o melhor 8, o número 8, João Vieira Pinto. Número 8. Pensei que estavas a falar da posição, Pinto. Isso Não, aí, não, não, isso aí é não. inquestionável, João Vieira Pinto. Assim. E a seguir o Ramírez. Se calhar era o segundo que eu dizia. Muito bem, Frederico vai usar então a camisola 8. João, um abraço, meu amigo. Muito Grande abraço, obrigado por Sérgio. mais esta disponibilidade. Dar-vos só uma nota que mais logo às 17 horas vou estar aqui com o João e com a Magda para acompanharmos em direto o sorteio aqui da fase de grupos da Liga dos Campeões. Deixamos o convite, juntem-se a nós aqui ao chat, onde vamos também comentando e interagindo uns com os outros à medida que o sorteio for desenrolando. Já sabem que isto na internet terá sempre um bocadinho de delay, mas também quisemos optar por fazer isto porque achamos que seria engraçado e até bastante interessante ver então qual será o nosso grupo. Convite então fica feito. Até mais logo às 17 horas aqui no Benfica Independente. João, até mais logo, meu amigo. Um grande Mais abraço. logo. Viva o Agora Benfica! fica.